os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui para estar apresentando mais o estudo, né? Que fala sobre noções, né? Da história da igreja. Então, isso aqui é um conteúdo, eu estudo muito, né, irmãos? Então, é necessário nós conhecer a história da igreja. Os irmãos só não reparam, porque está um pouquinho escuro aqui, né? O tempo não está assim muito bom. Mas vamos falar sobre a análise histórica, bíblica e teológica da igreja primitiva, né? E também da igreja imperial. Apesar, irmãos, que essa tarefa ela é laboriosa, né? Ao mesmo tempo enfadonha, porque nós sabemos que estudar a história da igreja, né, exige muito esmero. Eu quero agradecer também à nossa igreja Assembleia de Deus, Deus seja louvado, pastor Rafael. Ontem nós tivemos um culto ali abençoado, né? Culto maravilhoso, pastor Deri, né? Deu para nós lá uma lição lá maravilhosa. Então, estou muito feliz mesmo, né? E ao mesmo tempo estou falando a nossa igreja fica ali na rua de Omar Monteiro, na cidade de Juiz de Fora. Mas vamos ao assunto, né? E quero mandar um abraço também para o pastor Deri e o pastor Rafael também, que é o nosso pastor, presidente da nossa igreja. Vamos lá, né? Nós sabemos que por hora, né, devido ao limite de espaço, nós vamos analisar apenas um marco, né? Que é um marco temporal que vai da igreja primitiva, né? E a igreja imperial ou a igreja pré-medieval. Eu pretendo extrair, né, de tais períodos de informações uma provável origem da igreja primitiva, que é os principais fatores responsáveis pelo seu crescimento integral. Como vivia, né, os primeiros súditos de Jesus, né, Cristo, e quais eram as características primordiais da liderança apostólica, como os primeiros cristãos que reagiram diante das perseguições, como o evangelho foi levado ao mundo e ainda nos primeiros séculos, né? Então, coisa maravilhosa, né, irmão? Nós vamos fazer aqui a partir de uma análise, né, sobre as cartas de Paulo, né, que especialmente destinada à igreja de Corintos, né, e que no primeiro século havia pelo menos duas formas de culto, né, na igreja do Senhor, né? Um era o culto público, né, e outro restrito. E no primeiro, né, nós vemos aqui a comunidade cristã segundo a direção do Espírito Santo, né, que fazia orações, ministrava ensinos, né, cantava salmos, e mais tarde, né, veio surgindo os hinos cristãos. Lia-se, explicava as escrituras, né, do Antigo Testamento, e posteriormente incluíam, né, as cartas do apóstolo e ensinava, né, os ensinos do mestre, né? Que o apóstolo Paulo foi um grande mestre, né? Nas suas cartas a qual escreveu, que hoje serve como doutrinas bíblicas para nós, né? Lições de vida para nós, né? Então, nesse entusiasmo de estudar, eu tive uma impressão que até se resultava numa certa desordem. Porque quem olhar, né, a igreja de Corintos, né, a gente vê as desordens que tinha lá, tinha muito poder, né, as escrituras sagradas eram ensinadas, mas tinha algumas coisinhas lá né, porque senão o apóstolo Paulo não teria escrito ali a carta de Coríntios, capítulo 13, falando sobre o litígio da igreja, desordem, essas coisas, mas vamos, o que interessa, né? E mesmo com desordem, porque nós sabemos que se você está procurando igreja perfeita aqui na terra, né, nós sabemos que igreja perfeita só no céu, né? Nós somos a luz da aurora, como diz Provérbios 4, versículo 18, né? Ali nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, nós ainda não somos perfeitos, nós vamos alcançar a perfeição depois que nós estivermos na glória com o Senhor, né? E esse era um fator, né, que acontecia na igreja, litígio, heresias e muitas outras coisas que, se você ler o livro de Hebreus, né, e você vai ver os primeiros versículos de Hebreus, dá-se a epístola, né, falando que Deus antigamente falando, né, e aqui também o firme fundamento da fé,
dizia também que os irmãos deviam abandonar o pecado e tudo aquilo que impediu de servir a Deus e olhar somente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Esse aqui é uma das introduções da carta aos judeus messiânicos, que traduzido para o português é o livro de aos Hebreus, né? E no segundo, o que aconteceu no segundo? Primeiro falei sobre algumas coisas que acontecia, como falei, somos como a luz da aurora, a igreja não é perfeita, só vai ser perfeita quando nós estivermos no céu, porque nós vamos brilhando até ser dia perfeito. E no segundo nós vamos falar, acontecia uma refeição comum, repleta, júbilo de amor, era permitida a participação, na época apenas dos súditos de Cristo, e cada um segundo os recursos que dispunha, né, trazia a sua parte da alimentação, que era generosa, alegremente repartida entre todos igualmente na mesma ocasião, né? Que ainda se celebrava a ceia do Senhor, né? E outra prática comum nos cultos primitivos era o levantamento de ofertas, né? Que a gente vê, eram levantadas as ofertas para o sustento da obra missionária, né? A obra beneficente, que está lá registrada em 1 Coríntios, o capítulo 16 e o versículo 10. Então, era uma coisa maravilhosa, né? Paulo fazia as coletas para os crentes pobres de Jerusalém e assim ia, né? E a igreja de Cristo ia crescendo. Então, a gente vê aqui, né, que naquela época, meus amados, nada parecia deter a igreja. A igreja, ela era otimista, né? No poder, na prática da palavra, no partir do pão, nas orações. Então, na prática, né? Então, nada parecia deter. De outro lado, os apóstolos faziam milagres, maravilhas, né? E impactava a população. E do outro grupo convertido a Cristo, logo era integrado à comunidade à medida que as pessoas iam se convertendo ao cristianismo. Então, ia crescendo, né? E logo era integrado, né? A comunidade cristã. E já repletas de multidões de fiéis, ela estava cheia de temor, coesa, unida, né? Repartia suas posses, vendia propriedades, bens, né? E aqui está para dividir, né, o dinheiro conforme a necessidade de cada um, como registra o Dr. Lucas, né? Que diz em certa época, nenhuma pessoa carecia, né? Aqui carecia, né? Nenhuma pessoa tinha falta de nada. Então a gente vê aqui que as pessoas daquela época não havia carente na igreja, né? Que coisa maravilhosa, não tinha carência na igreja, né? Os que possuíam terras, casas, vendiam e traziam os valores, né, correspondente e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a quem tinha necessidade, né? Isso está lá registrado em Atos capítulo 4, o versículo 34 e o versículo 35, tá? Então, após essa análise, né, o período de glória cristã, né? Então nós podemos ver aqui como que o Espírito Santo atuava nos milagres, né? Tudo em comum, né? As coisas, ninguém carecia de nada, como o Dr. Lucas escreveu no livro de Atos, né? Então, no período da glória da igreja cristã, mas existe um problema que você precisa saber, precisa conhecer. Tem pessoas que às vezes perguntam, né, eles ligam para mim, pastor Zé Carlos, por que a igreja, né, a igreja mudou? Por que não tem mais prodígios, milagres, maravilha? Por que ninguém vende mais propriedade para ajudar o seu próximo, né? Não existia carência na igreja, como o Dr. Lucas registrou, que não havia, né, e que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos também, não havia carência na igreja, mas após analisar, fazer uma análise do período da glória da igreja cristã, a gente mostra também como que a mesma, apesar de ter conquistado tamanhas vitórias, olha que coisa linda, né? Tão significativa, infelizmente, meus amados irmãos, entrou em decadência, né? A igreja, ironicamente, né, enquanto esteve sob a intensa perseguição, revolucionou o mundo de sua época. Todavia, quando se aliou-se o Estado, olha, vai prestando atenção nesse estudo, quando a igreja se aliou ao Estado, passou a receber dele auxílio, né,
nós sabemos que tempo do imperador Constantino, para manter e expandir sua causa, caiu, infelizmente, em desgraça. A igreja odierna não caminha na mesma direção. A mesma história não se estaria repetindo mais uma vez, né? O nosso estudo do passado fornece parâmetros para o entendimento do presente e conjecturar sobre a questão do passado, né? Nós podemos ver aqui, né, irmãos, a primeira parte do prefácio da história da igreja cristã é pesquisar analítica, sistematicamente a trajetória da igreja cristã, né? Já falei, pode constituir numa tarefa laboriosa, mas também uma tarefa enfadonha. Então é melhor você estudar a Bíblia, né? Eu vi ontem a sabedoria daquele pastor, coisa maravilhosa, né, irmãos? Porque 34 anos de estudo da palavra não são 34 dias, né? Então, eu peguei, assim, o exemplo daquele pastor Alderi que pregou na nossa igreja ontem. Então, a gente vê aqui, durante a pesquisa, né? Então, nós sabemos que esse estudo, irmãos, ele é imprescindível. Estudar o estudo com esmero, a história da igreja cristã, para você entender hoje, nos dias atuais, como que era a igreja primitiva, no passado, a igreja medieval, e como que é a igreja nos dias atuais. Mudou muita coisa, né? A gente sabe, não adianta a gente querer colocar um pano em cima dessa situação, porque não seria uma verdade, né, irmãos, absoluta. Seria apenas a pessoa querer, não, mas não é assim, não, é assim. A igreja mudou muito, né? Então, por hora, devido ao limite de espaço, analisaremos apenas o marco temporal, que vai da igreja primitiva à igreja imperial e à igreja medieval, pretendendo extrair de tais períodos de formação como provável a origem da igreja primitiva, os principais fatores responsáveis pelo seu crescimento integral. Era simplesmente, como eu falei, como viviam, né, ali, como que viviam os primeiros súditos de Jesus Cristo e quais eram as características primordiais, né, da liderança apostólica, como os primeiros cristãos reagiram diante dessa perseguição e como o evangelho foi levado ao mundo ainda no primeiro século, né? Após analisar sucintamente o período da glória da igreja cristã, mostrarei como a mesma, apesar de ter conquistado tamanhas vitórias significativas, entrou numa decadência, né? A gente vê aqui uma coisa tremenda, né, irmãos? E falando sobre definição, conceituação de história, né? A história e a narração metódica dos fatos, né? Que fala sobre políticos, sociais, econômicos, culturais, notáveis, né, na vida dos povos e também da humanidade em geral, né? A política ela já existia nos primeiros séculos, né? Desde a época de Jesus que existia a política. Depois eu vou fazer um estudo profundo falando sobre os 5 passos da vida de Jesus, né? E por que Jesus rejeitou, né, ser ali levantado como o rei de Israel. Você vai saber o motivo por quê, né, irmão? Porque o reino dos céus, ele é espiritual. Não é um reino de política, nem de violência e também nem de outras coisas, né? Não estou ignorando a política, mas você começando a estudar os 5 passos da vida de Jesus, você vai ver ali, né, como que era a vida de Jesus, né? A ciência ela estuda a vida humana através do tempo, define Gilberto Coutrin, e também para Silveira Bueno, que são os grandes escritores, e a narração crítica dos fatos da humanidade. Então, nós sabemos que esses estudos envolvem os fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, notáveis na vida dos povos da humanidade em geral. Então, a gente vê hoje que a linha de raciocínio de muitas igrejas, né, a maneira de interpretar a Escritura Sagrada é uma coisa tremenda, né? Não estou dizendo que são todas as igrejas, mas vamos lá, né? O que nos interessa, né?
Aqui fala, né, que é Adriana Lopes, que sintetiza que a história e a disciplina que nos informa sobre a vasta aventura da experiência humana. Henry Marrow disse que a história é o conhecimento do passado humano, e para Gabriel Monte significa o conjunto das manifestações da atividade do pensamento humano, considerando a sua sucessão e o desenvolvimento das suas relações de conexão ou dependência, né? Então, a história, ela usualmente é dividida em períodos, né? Então, para facilitar o trabalho do historiador, do estudante, né? Entendendo assim uma necessidade didática. A divisão clássica da Idade Média Antiga, da Média Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, aí você vai anotar aí, né? A Idade Antiga, ela se iniciou aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, que foi a Idade Antiga, né? A Idade Antiga, né? Com o advento da escrita e estendendo-se até a queda de Roma no período de 476 depois de Cristo. A Idade Média, né? Ela se inicia no período de 476, estendendo-se até 1453. Quando termina a Guerra dos 100 Anos e a cidade de Constantinopla, né, cai em mãos dos outros otomanos, né? Se a gente lê a história dos feudais, né, que exploravam os pobres, né, na agricultura, isso aí é uma coisa tremenda, né, irmão? A história dos feudais, né? Os tempos arianos, né? Ário, a doutrina de Ário, aquela heresia que Ário pregou, teve que ir para o concílio de Nicéia, isso é outro assunto, né? Que depois, mais tarde, eu vou estar trazendo para os irmãos. Então, a gente vê aqui a divisão clássica da Idade Média, a Idade Antiga, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, nós falamos aqui da Idade Moderna, da Idade Média, agora vamos falar aqui já falamos da Antiga, a Média, agora nós vamos falar da Idade Moderna, né? Que se iniciou no período de 1453 e estendendo-se até 1789, quando teve o início da Revolução Francesa. Né? Então, a parte 4, né? A Idade Contemporânea, ela inicia de 1789 e estende-se até os nossos dias. Então, se anota aí, ela se estende de 1789, né, nesse período até os nossos dias atuais. Aí está a definição de uma conceituação histórica da igreja primitiva, né? E também falando também sobre as igrejas dos dias atuais, né? Afirma-se que a história gera imprescindível da sociedade para acelerar as mudanças essenciais de direção ao mundo melhor e mais justo e preciso. Conhecer o passado, a raiz do mundo atual, usando como farol esclarecedor do presente, né? A atinente história da igreja cristã ressalta que não há dúvida quanto à sua relevância. Atualmente ela pode ser estudada com outra divisão, né? Não com menos interesse. Então é necessário, né, que você estude, né, a história da igreja, né, que fala sobre definição. Agora eu vou falar um pouco sobre a definição histórica, que presume-se que é praticamente impossível entender corretamente as condições da cristandade moderna, a não ser à luz da história. Então, essa aí está a resposta. Muitas das vezes você pode perguntar por que a igreja mudou, né? Por quê, irmãos? Porque ela se aliou ao governo, se aliou ao Estado. Isso é uma história muito complexa, né? Nós sabemos que o imperador Constantino, isso tem a ver com o império, né? Então, nós falamos sobre medieval, imperial, nos dias atuais. E é evidente, né, que erros bíblico-teológicos preconizados em algumas denominações evangélicas atualmente seriam dirimidos, né, caso a sua liderança conhecesse a melhor história da igreja. Então, seria uma compreensão bem mais ampla, né? Seus êxitos, fracassos, né? Procura seguir seus exemplos positivos